bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical. Este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas utilizando os temas definidos pela editora CPAD. Desde já agradeço a sua atenção e peço a sua colaboração. Caso você ainda não seja um inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Então, vamos estudar. Título da lição número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Verdade prática, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil e ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Pontos que serão abordados nesta lição. Primeiro ponto, o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo ponto, o nascimento de um novo movimento. E terceiro ponto, a expansão do avivamento pentecostal. Objetivos que pretendemos alcançar nesta lição. Primeiro objetivo, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo objetivo, pontuar o nascimento do novo movimento. E terceiro objetivo, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 19, do verso 1 a 7, que nos diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Palavra-chave: Pentecostes. Significado da palavra-chave. O Pentecostes vem da linguagem grega que significa quinquagésimo. A origem baseia-se em uma antiga tradição hebraica chamada de semanas, uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada. A data também homenageia a memória de Moisés quando recebeu as tábuas das leis sagradas. Para os cristãos, a comemoração do Pentecostes ela é marcada pela narrativa no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, momento em que os apóstolos de Cristo e todo o povo que os acompanhava receberam o batismo no Espírito Santo, sendo no mesmo período da celebração judaica. Assim, Pentecostes também é uma celebração cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, 50 dias depois da Páscoa. Primeiro ponto, o movimento de Atos se repete no Brasil. Faremos um resumo de todos os tópicos deste ponto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Há, portanto, duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência da salvação. Mas o que é salvação? A salvação é a maior de todas as bênçãos espirituais que o ser humano pode receber de Deus. A salvação é a mudança do estado de condenação em que um ser humano pecador se encontra por causa do pecado, para o estado de bem-aventurança para o qual é conduzido pela graça de Deus.
A palavra nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a salvação. Aqueles homens já haviam alcançado, mas lhes faltava ainda o avivamento através do batismo do Espírito Santo. Segunda experiência, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo possui dois aspectos primordiais. Primeiro, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa através da salvação. Desta forma, todos que são salvos já possuem o Espírito Santo. E o outro aspecto, quando ocorre uma experiência poderosa do Espírito Santo, confirmando o seu batismo a partir de dons espirituais e a glossolalia, que é o dom de falar outras línguas desconhecidas. Essas duas experiências podem acontecer ao mesmo tempo ou em momentos distintos. Os cristãos de Éfeso ainda não sabiam da existência do Espírito Santo, pois haviam sido salvos pela pregação de João Batista. Desconheciam os ensinos de Jesus e o que havia ocorrido após a sua morte e ressurreição e a descida do Espírito Santo. Imediatamente foram batizados e revestidos de poder e dons espirituais. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Para entendermos o avivamento pentecostal no Brasil, é importante descrever as suas raízes históricas em relação ao movimento protestante no Brasil, sendo dividido em protestantes tradicionais ou reformados e os pentecostais. Os protestantes tradicionais se estabeleceram no Brasil inicialmente no século XIV ao XIX, vindo depois os pentecostais no século XX. Embora o primeiro culto protestante realizado no Brasil tenha sido em 1557, na cidade do Rio de Janeiro, somente com a invasão holandesa a religião de fato começou a se enraizar em território brasileiro. Nesse período, o protestantismo se tornou a religião oficial nas capitais. No entanto, com a expulsão dos holandeses em 1654, houve um grande ataque à liberdade religiosa, fazendo este movimento religioso ficar adormecido até o século XIX. Em 1822 foi inaugurada a primeira igreja protestante no Brasil, pertencente à Igreja Anglicana, e os alemães luteranos fundaram sua primeira igreja em 1824. O movimento pentecostal teve sua origem no início do século XX. O movimento pentecostal clássico abarca a sua igreja pioneira, a Assembleia de Deus, fundada em 1911. Dois missionários suecos haviam sido impactados nos Estados Unidos pelo poder do Espírito Santo, marcados pelo avivamento pentecostal ocorrido naquele país. Esses dois homens simples, trabalhadores, com uma chama ardendo em seus corações, tiveram uma orientação do Espírito Santo para virem ao Brasil, no estado do Pará. Mesmo sem saber a língua portuguesa e com dinheiro suficiente para chegarem até o estado do Pará, ao colocarem seus pés em terras brasileiras, olhando para o nosso povo, tiveram a certeza de que estavam no lugar certo. Em 19 de novembro de 1910, no início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Vejamos Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Segundo ponto, o nascimento de um novo movimento. Faremos também um resumo de todos os tópicos deste ponto. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação.
as manifestações do Espírito Santo impactou 9 cristãos com o batismo no Espírito Santo. Após uma reunião sobre o assunto, foram expulsos de sua congregação, sendo também hostilizados e chamados de hereges. Mas a chama não se apagou, usando a casa da irmã Celina de Albuquerque, a primeira a receber o batismo. Passaram a se reunir e a traçar planos para a evangelização. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas perseguições se davam na esfera litúrgica, entre outras formas, tentando impedir que os novos convertidos fossem batizados, anunciando mentiras contra os pentecostais, apedrejando os locais de culto, tentando contra a vida dos missionários. As histórias são inúmeras sobre o desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. A palavra nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo capítulo 34, versículo 7. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No livro O Diário de um Pioneiro, escrito pelo missionário Gunnar Wingren, separamos um relato que nos diz: em uma viagem de evangelização ao estado de Alagoas, em Maceió, o missionário foi do porto, onde atracou de um navio, direto a um culto na casa de um irmão chamado Simplício, orando por uma irmã que contraiu uma enfermidade súbita e não podia falar. Após a oração do missionário, ela foi curada, gerando um grande alvoroço na vizinhança, onde todos queriam saber o porquê daquele milagre ter ocorrido. Outro relato nesse mesmo culto: enquanto o missionário estava orando, o poder do Espírito Santo tomou um homem de tal forma que aquele homem levitou do chão, ficando vários momentos suspenso no ar. A palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 16, versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Terceiro ponto: a expansão do avivamento pentecostal. Faremos também um resumo de todos os tópicos deste ponto. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Devido às perseguições sofridas no início das manifestações de avivamento no Brasil, onde, em vez de frear este movimento, trouxe ainda mais força para o seu crescimento. Os batismos aconteciam em horários noturnos para não chamar a atenção dos romanistas e dos reformados, que não aceitavam esta nova doutrina, que era a confirmação da palavra do Senhor. Em João capítulo 14, do verso 16 a 17, nos diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O avivamento não havia cessado, era real e crescia acentuadamente no Brasil, através de pequenas reuniões nas casas, em vilarejos, nos lugares mais pobres da cidade. Lugares estes que os reformados e os romanistas não simpatizavam, sendo uma realidade presente. Mas aqueles cristãos foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Começaram a ir onde ninguém queria, nos hospitais, nos leprosários, pelas ruas.
começando com uma pequena brasa e rapidamente se transformava em uma grande chama. Enquanto os reformados procuravam os grandes centros, os grandes prédios, os pentecostais buscavam as almas perdidas, reunindo-se em locais pequenos, crescendo na graça, no conhecimento e no poder do Espírito Santo, ou seja, um crescimento do interior do ser humano para o exterior. E isso ocorre até os dias de hoje, sendo uma marca das igrejas pentecostais tradicionais no Brasil. Não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Dados coletados através de pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, mostraram que os pentecostais no Brasil naquele ano era de 25.370.484. E desses, membros da Igreja Assembleia de Deus eram 12.314.410 pentecostais. E em 2016 passou para 20.321.000 pentecostais. Precisamos ainda mais deste avivamento em nossos dias. Não podemos parar de clamar, não podemos parar de testemunhar sobre as grandezas, sobre os milagres e sobre os sinais que são operados na minha e na sua vida. Esta chama não pode se apagar, deve se manter viva e fumegante diariamente em nossas vidas. Amém. Conclusão da lição. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo com o sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais uma lição. Deixamos o link no campo de descrição deste vídeo para você baixar inteiramente de graça um subsídio que vai lhe ajudar nos seus estudos. Esperamos você na próxima semana com a lição de título: O Avivamento na Vida Pessoal.